Você já se perguntou quais são os serviços necessários para manter a sua sala de data centers de forma adequada? Meu nome é Sidney Fabiani, eu sou presidente e fundador da Gemelo Data Centers e hoje eu queria tratar um pouquinho sobre esse tema. Bom, inicialmente eu diria que eu dividiria esses serviços em dois grandes grupos. O grupo de serviços básicos, mínimo necessário para você ter um data center adequado, e o grupo de serviços ideal. Então, primeiro falando do grupo de serviços básicos. Monitoria 24/7, feito por uma empresa especializada. Tá? Plantão 24/7. Então você tem que ter um técnico de plantão adequado, né, para que qualquer problema aconteça no seu data center, ele vai se dirigir imediatamente. O terceiro ponto é visitas preventivas, que aí vão variar em termos de tempo, mas normalmente mensais. Esses três itens, falando um pouquinho sobre cada um deles. Monitoria 24/7. É importante ter o software adequado em cima da plataforma adequada e ter o sensoriamento adequado. Hoje o nosso cliente padrão ele tem cerca de 50 sensores e a gente tem acesso a mais de 1.500 informações diferentes. Citando algumas só para vocês terem ideia. Desde que quanto tem de diesel no gerador, se o cárter está aquecido para partida rápida, se a última partida foi ok. Quando eu vou para ar-condicionados, por exemplo, não adianta só saber se o ar-condicionado está ligado ou não, saber se, por exemplo, o ventilador está rodando, se a fonte está funcionando, se a válvula de expansão está funcionando, se está saindo ar gelado, se a comunicação está ok e assim por diante. Então, quando a gente adiciona tudo isso, tá, a gente tem uma monitoração adequada. O segundo ponto, que é o do plantão 24/7, é muito importante, porque muitas empresas não têm plantonistas a uma distância adequada. O que a gente entende que é a distância adequada? No máximo a 2 horas do site do cliente. Então a gente mantém equipes no Brasil todo hoje, tá? 24/7, com plantonistas a não mais do que 2 horas de distância. E dividimos os chamados pelo ITIL, né? Então a gente tem severidade de 1 a 4, quando na severidade 1, ou seja, uma coisa mais grave, uma parada de um ar-condicionado. Ah, você tem backup? Você tem. Mas se você só tem 2 ar-condicionados no data center, parou um, você passa a ter só um. A mesma coisa vale para outros componentes críticos. Então, no problema de severidade 1, o técnico tem que comparecer ao site do cliente em menos de 2 horas e iniciar os reparos, né, ou o tratamento da crise que se instalou. Então, esse segundo ponto é muito, muito importante. E o terceiro ponto, que é visitas preventivas. Que a visita preventiva seja feita efetivamente atendendo todas as melhores práticas, que é analisar, por exemplo, com uma pistola térmica se tem algum componente que está aquecendo, fazer os testes de chaveamento, tanto elétrico como de ar-condicionado, gerador e assim por diante. Então, tudo isso faz com que você tenha efetivamente um serviço básico adequado. Ok, mas por que isso não é o ideal ainda? Quer dizer, isso é muito bom, é muito melhor do que a maioria das empresas tem, mas não é o ideal. O ideal é que você, em vez de ter um contrato de manutenção apenas, seria esse primeiro caso, você tem um contrato de extensão de garantia com manutenção continuada. Aí seriam esses 3 itens que eu comentei e mais 2 muito importantes, inclusos consumíveis e peças. Com isso, a sua empresa fica 100% assegurada em qualquer tipo de problema. Só que para ter consumíveis e peças inclusas, vai funcionar como se fosse uma apólice de seguro, a empresa contratada tem que ter estoque, né? E aí só grandes empresas têm estoque. Para você ter uma ideia, hoje a Gemelo tem mais de 2 milhões de reais em estoque. Por quê? Porque a gente tem que ter componentes de variados tipos, como compressores de ar-condicionado, peças de elétrica, disjuntores, cabos, toda a parte de controladoras e até alguns outros componentes de reserva, como câmera, biometria e coisas assim. Então, isso não é para qualquer empresa fazer, tem que ser para empresas que estão efetivamente aparelhadas para dar manutenção. E aí você passa a ter um contrato de extensão de garantia, que funciona mesmo como uma apólice de seguro. Aí sim, teu data center está totalmente preservado, seguro. Qualquer crise que aconteça, muito rapidamente ela vai ser mitigada. É isso aí. Não deixe de ver nossos vídeos e nos seguir nas redes sociais e até mais.